Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidade. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Hoje, dia 29 de julho, terça-feira, às 19 horas, teremos uma live muito especial com as relações interdisciplinares entre a história e a literatura. Aproveito para dar publicidade à campanha do Apoia-se, que é a campanha de financiamento do canal para os produtores de conteúdo no YouTube. Deixarei o link na descrição do vídeo e existem diversas formas para que você possa participar das contribuições ao canal. E aproveito também para divulgar a grade de cursos do Café das Humanidades. São cursos destinados à capacitação acadêmica, curso do artigo científico, da leitura de textos acadêmicos, dos pesquisadores que desejam entrar no mestrado ou no doutorado. O link do Café das Humanidades está na descrição do canal. As questões que envolvem a live serão respondidas no final da nossa conversa. Aproveito também para dizer que o conteúdo está sendo gravado, posteriormente será editado e publicado no canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Bom, peço licença para ler o currículo do professor Júlio Pimentel Pinto, que é professor no Departamento de História da Universidade de São Paulo e autor, entre outros, de A Pista e a Razão, uma história fragmentária da narrativa policial, publicado pela Ex-Galáxia 2021, e sobre literatura e história, como a ficção constrói a experiência, seu último livro, publicado pela Companhia das Letras, 2024. Eu estou aqui também com o livro A Literatura e Seus Lugares, que vocês visualizam, publicado pela Estação Liberdade, um livro de 2004, repleto de ensaios acerca da obra de Jorge Luis Borges, Ricardo Piglia, dentre outros autores latino-americanos. Bom, durante a nossa conversa, estabelecemos um roteiro para não entrarmos em digressões. A nossa questão envolve um pouco mais da questão do título, né? O título, os vocábulos, que são os conceitos aí trabalhados no título da nossa conversa, história e ficção. Afinal de contas, o professor Júlio Pimentel é um especialista no assunto. Eu inicio a conversa citando o clássico, né, da teoria literária, né, o livro tão antigo que é sempre citado nas pesquisas entre a história e a literatura. Eu cito o historiador e o poeta, que é A Poética de Aristóteles. O historiador e o poeta não se distinguem um do outro pelo fato de o primeiro escrever em prosa e o segundo em verso, pois, se a obra de Heródoto fora composta em verso, nem por isso deixaria de ser obra de história, figurando ou não o metro nela. Diferem entre si porque um escreveu o que aconteceu e o outro o que poderia ter acontecido. Fim de citação. Bom, professor, a minha pergunta, ela gira em torno das modificações recorrentes do Estatuto da Escrita, da História e do Ofício do Romancista, nos séculos XX e XXI. Como a clássica citação de Aristóteles poderia ser interpretada e atualizada nos dias atuais? A palavra é sua. Muito obrigado, Cristiano. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Seria sensacional se historiadores fizessem seus trabalhos inversos, né? Já pensou? Você, em vez de uma tese de doutorado, você faz uma épica, né? Em vez da arguição, a banca pode fazer algum tipo de elegia, se não gostar do trabalho, seria bem divertido. Lógico que a referência da poética aparece o tempo todo. Agora, hoje, né, considerando que a história que se pratica não é a história que se praticava quando Aristóteles escreveu, e que a ideia de ficção também é uma ideia volátil, uma ideia que se transformou bastante ao longo dos tempos, continua se transformando. Mais importante do que nós acharmos contraposições, do que nós encontrarmos formas de diferenciar uma da outra, é, claro, pensar de que maneira elas dialogam. Isso não quer dizer que a diferença de base deixe de existir, pelo contrário. O compromisso do historiador continua a ser um compromisso com a verdade. Uma verdade que não é pura, que não é absoluta, que não é definitiva.
Uma verdade que vai depender daquilo que é possível, do que você encontra na documentação, do que os documentos permitem que você afirme ou que você negue. E a ficção, lógico, não tem esse tipo de limitação. Agora, definindo os compromissos diversos do historiador e do ficcionista, há muitos pontos de confluência. É possível confluir, por exemplo, por meio da maneira como se escreve. Quais são os registros narrativos que o historiador e que o ficcionista usam? Que grau de compartilhamento existe entre eles? Então, acho que, olhando nesse cenário que nós temos hoje, princípio, já não é tão princípio, né, um quarto do século XXI, e a forma como os estudos sobre a relação história-ficção avançaram, já 40, 50 anos de maneira sistemática, tanto no âmbito da teoria da história quanto no âmbito da teoria literária, eu acho que dá para nós deixarmos em segundo plano a diferenciação e privilegiarmos os pontos de encontro e de que maneira uma pode olhar a outra e falar sobre a outra. O olhar de fora, o olhar distanciado, o olhar estranho, ele é sempre muito útil. Ele ajuda a perceber o conjunto, ele ajuda a perceber as frestas da narração, etc. Então, acho que hoje você fala de atualizar, né, reinterpretar. Acho que hoje a gente poderia dizer algo mais ou menos na seguinte linha. É claro que Aristóteles tinha razão e que os ofícios do historiador e do poeta se diferenciam, seus compromissos se diferenciam, seus limites se diferenciam, mas a gente vive, sobretudo, um período em que muita gente está preocupada em encontrar os diálogos, as conexões entre uma e outra. Interessante. E curiosidade, né, porque o segundo livro, ou o primeiro, da Poética, eu estava recordando isso aí, foi o tema do romance O Nome da Rosa, de Humberto Eco, né, porque lá o protagonista da obra, ele vai atrás do... Porque esse livro ele se perdeu na antiguidade, né, e posteriormente ele foi achado no Renascimento, a Poética. Então, Humberto Eco, de uma forma muito interessante e curiosa, instiga, né, o enredo de um romance tão clássico na década de 80 para trazer aí a figura de uma personagem, né, que se compara com uma figura de um detetive, né? Ele teve essa inspiração na obra de Arthur Conan Doyle, né, do Sherlock Holmes, enfim. E o que é interessante também, porque essa citação de Aristóteles ela se repete em vários textos, né, que dialogam com a história e com a literatura. E que eu penso que sempre será útil para aqueles pesquisadores que desejam explorar o assunto, né? Ou seja, as pesquisas científicas. E que, de todo modo, eu creio, né, que não se desatualiza, como você disse, existem pontos de conexão que hoje são encontrados por pesquisadores, sejam eles pesquisadores na área de história ou sejam eles pesquisadores na área de letras, né? A nossa segunda questão, professor, é sobre o anacronismo. Eu vou chamar de Júlio, né, Júlio? Júlio, Júlio, a nossa segunda questão é sobre o anacronismo, né, que é um tema tão essencial na discussão entre a história e a literatura, né? No seu artigo do fingimento à imaginação moral, diálogos entre história e literatura, você cita uma reflexão do autor George Huberman, né? E eu cito aqui: este é o paradoxo. Dizemos que fazer história é não cometer anacronismos, mas também dizermos que só é possível voltar ao passado com o presente de nossos atos de conhecimento. Reconhecemos, então, que fazer história é cometer pelo menos um anacronismo. O anacronismo não é a única maneira possível de dar conta, no saber histórico, dos anacronismos, no plural, da história real. Interrogação. Fim de citação. Uma pergunta, né? O anacronismo é a única maneira possível de dar conta, no saber histórico, dos anacronismos da história real. A questão é, sobre o processo de montagem durante a elaboração da narrativa histórica ou literária, como o historiador ou romancista podem formular estratégias para evitar o anacronismo? Essa passagem do Jorge Dilberman, ela é de um livro
em que a questão do anacronismo é debatida quase o tempo todo, chamado Diante do Tempo. Tem uma edição brasileira, tem uma tradução edição brasileira pela Historiadora Federal de Minas Gerais, muito bem traduzido, inclusive. Você comentava agora há pouco sobre o Nome da Rosa, do Humberto Eco, e acho que o Nome da Rosa é justamente um exemplo bom para a gente pensar nesse uso do anacronismo. Porque o que o Humberto Eco faz ali é partir de um princípio anacrônico. Ele situa na Idade Média uma investigação policial com métodos, com uma concepção de construção do conhecimento que não são da Idade Média, que são do final do século XIX, de uma epistemologia que deriva da semiótica médica e que se constrói no final do XIX, que se afirma no final do XIX, mas ele lança lá para a Idade Média e põe no personagem do Guilherme, não é? Guilherme de Baskerville, né? O frade investigador, aquela disposição e aquelas estratégias de buscar pistas, de conectar relações, de estabelecer relações e de chegar finalmente à solução do mistério que a gente descobre ao final do romance, tem a ver com esse suposto volume 2 da Poética de Aristóteles. Ora, o que o Eco faz aí? Ele constrói um livro rigorosamente inscrito na Idade Média, universo de referência medieval. Na edição italiana do livro, ou seja, na sua edição original, ele só usou palavras que já existiam na língua naquele momento em que se passa a trama, então há todo um rigor de fixar, de inscrever mesmo naquele período, mas todo o funcionamento do livro, ele depende de uma percepção, ele depende de um olhar que foi construído séculos e séculos depois do momento em que, teoricamente, se passa a história, né? em que a história se passaria, em que o enredo do romance transcorre. E acho que o Didier Berman, ao abordar o tema do anacronismo, ele faz a partir das artes visuais, que ele é um historiador da arte também, né? Filósofo, historiador da arte. Ele levanta essa duplicidade que está no excerto que você leu. Sim, bom, historiador tem mania de dizer assim: o anacronismo é o pior pecado que se pode cometer. E é lógico que há anacronismos abjetos, né? Uns anos atrás, muitos anos atrás, uns 30 anos atrás, havia um livro didático de história que dizia assim: os portugueses erraram na colonização, na conquista e na colonização do Brasil, porque não tomaram cuidado com o meio ambiente. Né? Isso é uma bobagem, né? do tamanho de um dinossauro de grande porte. A consciência ambiental é uma consciência nossa. Não há por que exigir que aqueles que viveram no século XVI, aqueles que viveram no século XVII, tivessem um traço de consciência, uma maneira de perceber o mundo que é nossa. É julgar-se superior àqueles que viveram em outros tempos, é supor que aquilo em que nós acreditamos é universal, sempre existiu, né, desde que o fogo foi descoberto, que a roda foi inventada. Então, lógico, é um anacronismo inaceitável. Mas o Didier Berman lembra que, primeiro, qualquer tipo de investigação sobre o passado, qualquer tipo de análise do passado, ela parte desse olhar, que é um olhar de muito longe do passado. O passado, para quem o estuda hoje, para quem o estuda a qualquer momento, claro, é uma terra estrangeira. E você entra com o seu passaporte, você entra, vamos prosseguir na metáfora, você entra com os recursos de que você dispõe, com a maneira como você se formou, com as questões que você se coloca, que muitas vezes são questões alimentadas, trazidas, proporcionadas pelo presente. É lógico, a partir daí, você deve tomar certos cuidados para não acusar quem viveu no século XVI de não ter consciência ambiental, né, para não chegar a esses barbarismos. Agora, o tempo todo você vê de um jeito ligeiramente desviante. E o Didier Berman vai mais longe, ele fala assim, há no senso comum a suposição de que as pessoas que viveram naquele tempo, os contemporâneos daquele episódio, daquele processo histórico,
compreendiam o que estava acontecendo melhor do que nós. Não, claro que não. Não é? A gente nunca compreende plenamente o que nos cerca, a gente nunca é capaz de ter uma noção plena, organizada, sistematizada, sintética, daquilo que a gente está vivendo. O nosso cotidiano é repleto de ocorrências díspares, de episódios fortuitos, que desviam a possibilidade e que impedem, né, que desviam a nossa atenção e impedem qualquer possibilidade de organizar, de sintetizar. É quem está fora daquele tempo que enxerga melhor. Né? Algo que, na verdade, Gil Berman, nesse caso específico, não foi o primeiro a dizer. Isso está, por exemplo, num autor que eu gosto muito, que é o David Lowenthal, um historiador da cultura americano, já falecido. Então, há esse paradoxo, né? A princípio, nós recusamos o anacronismo quando pensamos no passado, e, por outro lado, o anacronismo, se bem usado, né, ele não só é uma condição para olhar o passado, como te permite chegar a percepções que quem viveu aquela experiência não as teria. Uns anos atrás, eu gosto de brincar com os meus alunos sobre isso, uns anos atrás, durante a pandemia, nós vivíamos aquele horror, não é? Um governo pavoroso, criminoso, as mortes, todo mundo enclausurado em casa, etc. E as pessoas diziam assim: eu tenho pena dos historiadores do futuro que vão ter que explicar isso. Não, tem que ter pena da gente que viveu aquilo, que passou por aquilo, foi forçado a atravessar, sofreu aqueles anos todos. Os historiadores do futuro vão ter mecanismos de pesquisa, vão ter chaves de interpretação, vão ter estratégias analíticas, em que tudo vai se encaixar de uma maneira muito mais clara, muito mais lógica, correta ou não, são outros 500, mas, enfim, a partir dos valores que eles recorrerem para pensar aqueles anos da pandemia, que nós não tínhamos quando vivíamos 2, 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, né, 5, nossa, já faz bastante tempo, vivíamos tudo aquilo. Então, o anacronismo é uma estratégia para a gente pensar o passado, tomando, logicamente, o cuidado, tendo a cautela de não impor aquilo que nós pensamos, aqueles que são os valores, que são os princípios do nosso tempo, a quem viveu em outras épocas. É tentar mergulhar, tentar olhar com o olho de quem viveu naquele tempo, mas sabendo que jamais nós vamos vestir a pele dessas pessoas integralmente. Interessante, porque eu quero aqui, um parênteses rápido, quando eu estudei a República dos Bugres, do Rui Reis Tapioca, eu escrevo sobre o anacronismo na minha tese, porque ele teve esse preciosismo de adicionar à fala das personagens africanas o Yorubá, né, de época, e o português arcaico do século XIX, na fala dos portugueses. Então, essa diferenciação hierárquica das classes, né, entre os dominantes e os dominados, na República dos Bugres, ele fez isso. E ele teve essa, como você disse, né, no Nome da Rosa, essa absoluta fixação, né, daquele período, né? Ou seja, ele fez uma pesquisa histórica e linguística para compor a fala de algumas personagens. E agora, a nossa próxima pergunta, Júlio, vai em torno, eu quero puxar a sardinha um pouquinho aqui para o meu projeto, meu segundo projeto de pós-doc, e se intitula O Novo Romance Histórico Latino-Americano, um estudo sobre as motivações de leitura, que eu investigo o comportamento receptivo por parte do público leitor brasileiro acerca da leitura dos romances históricos. E eu trago aí uma interface para pensarmos um pouco o que leva o leitor contemporâneo a ler romances históricos, o leitor das 2 primeiras décadas. Aqui eu cito a Beatriz Sala, a pesquisadora argentina que faleceu recentemente, né? E eu encontro na frase dela: o passado está na moda, que é uma frase que está num livrinho dela, bem tranquilo de ser lido. Depois é Tempo Presente, acho que é o título do livro, se eu não me engano. Sim. Ela traz uma maneira alusiva de dizer que a história, a história domina as livrarias dos shoppings e as redes de livrarias, caracterizando a intensa busca de romances históricos, biografias, literatura confessional,
testemunhos de documentários. Dito de outro modo, existe uma forte obsessão da sociedade moderna, e isso são palavras minhas, na busca de compreender o presente por meio dos artefatos do passado, sendo comum um largo investimento financeiro, do acúmulo de bens culturais memorialísticos. Inclusive, o Miguel Sanches Neto fala que o romance histórico não pode ser encarado somente como um best-seller, mas como desejo das pessoas lerem romances históricos para conhecerem o passado. Então, eu cito na minha pesquisa de doutorado outros pesquisadores também. Outro pesquisador importante que eu também trago é o Andreas Russo, que é um professor de literatura comparada alemã, que ele trabalha com essa questão da memória frenética das pessoas tirarem fotos com os celulares, né? E fala também sobre os sítios arqueológicos que se tornaram monumentos, né? Enfim, é um pesquisador também que eu gosto bastante de ler. Você acredita que existe uma febre pelo consumo de livros de história e romances históricos? A seu ver, quais são os reais motivos que levam esse público leitor a ler romances históricos? Fique à vontade. Olha, para confirmar, nós precisaríamos de dados de vendagens, etc. E eu não tenho esses dados, eu não domino esses dados, né? Os dados mais gerais que aparecem, que a gente vê nas listas dos mais vendidos, etc., apontam livros de autoajuda, livros religiosos, etc. Agora, eu acho que existe sim, né? Quando a Beatriz Sarro escreveu isso, 20 anos atrás, ela estava muito inquieta com o panorama por que passava a Argentina, e a Argentina vinha, né? O livro 2004, ela terminou de escrever esse livro em 2002, começo de 2003, e a Argentina vinha de um período de uma crise profunda no final de 2001, começo de 2002, com várias trocas de presidentes em pouquíssimo tempo, né? E, a partir daí, uma crise econômica, um descalabro político total, e ela, com esse pano de fundo, indagava, afinal de contas, por que os argentinos estavam tão voltados para a história, e se isso não era uma forma de compreender o presente e, num certo sentido, de exorcizar o presente, né? Mas a ideia dela não é desatualizada, porque ela, inclusive, voltou a essa discussão no último livro que ela publicou antes de morrer. Depois que ela morreu, saiu a autobiografia, mas o último livro que ela publicou em vida, ela retoma essa ideia de um certo anseio que se vive hoje. Daí ela privilegia mais as narrativas confessionais, né? Isso que as várias formas escritas de si, autobiografias, biografias, etc., e o que hoje em dia se usa, o termo que hoje em dia se usa com muita frequência, que é um termo surgido nos anos 70, que é a autoficção. Mas ela retoma também a ideia de que há uma espécie de anseio de verdade, né? Num mundo de muitos simulacros, as pessoas acreditam que a história, assim como os relatos pessoais, tragam alguma garantia, alguma certeza, tragam elementos, tragam dados, tragam experiências que não sejam aquelas que a gente vê se fluidificando no dia a dia. Então, eu gosto de acreditar, sim, que haja uma disposição hoje de consumir romances históricos e livros de história, mas vale sempre a ressalva, livros de história, não os livros de história produzidos pela academia, né? Em geral, livros de história feitos por jornalistas que não têm o rigor da pesquisa acadêmica, mas têm algo muito mais importante para a circulação livresca, que é o texto ágil, que é o texto com uma disposição comunicativa com o leitor comum, né? Não o leitor especializado, não o leitor acadêmico, e esses livros é que chamam a atenção. A mesma coisa vale para as biografias, e aqui no Brasil, entre outros motivos, porque os historiadores profissionais, né, historiadores acadêmicos, eles, durante muito tempo, viraram as costas
para o gênero biográfico. E daí nós temos ótimos biógrafos, né? O Lira Neto, etc. Eu acho que o Lira Neto me parece o melhor deles, também o Rui Castro, enfim, que fazem circular biografias e sempre buscando personagens atraentes, né? Personagens interessantes, e acho que sim, existe uma disposição. Não sei dar uma resposta à sua pergunta. O que eu tenderia é a acreditar um pouco nessa linha que a Beatriz Sarlo abre, de que talvez haja um anseio de verdade, estejamos um pouco cansados desse excesso de fluidez no cotidiano, dos simulacros, né, de viver simulacros, retomando aquela discussão dos anos 80, sobre a pós-modernidade e tal. Estamos cansados de viver simulacros e gostamos de acreditar que haja alguma verdade. Não que os livros de história vão oferecer essa verdade, mas enquanto as pessoas acreditarem, tá ótimo, né? Pelo menos a gente vende livro. Interessante. Eu estou tentando investigar, né? Trago também um questionário, eu vou aplicar esse questionário juntamente a um grupo de pesquisa lá da UFRJ, para que eu possa trazer algumas respostas pertinentes. Mas agora, na quarta questão, Júlio, eu cito aqui o trabalho do David Lowenthal, que eu também utilizo na minha tese. Eu li o livro inclusive está na rede, está disponível, que se eu não me engano, o título é Como Conhecer o Passado, né? Se eu não me engano o título. Como Conhecemos o Passado é uma seção do livro. É uma seção do livro. Longa, que tem 100 e tantas, quase 200 páginas, que foi traduzida pela revista Projeto História, do Programa de Pós-Graduação em História da PUC, e está na rede mesmo. É fácil, é só entrar no site da revista Projeto História que se encontra lá. O livro se chama O Passado é um País Estrangeiro, e infelizmente não foi traduzido na íntegra aqui no Brasil. Entendi. A parte do livro não foi traduzida. Inclusive, esse capítulo que você fala é um capítulo muito prazeroso de ser lido. Eu gostei muito, li, reli, encadernei o Sherlock, está aqui em casa, em algum lugar. Bom, eu cito ele aqui, que ele diz assim: a diferença entre história e ficção está mais no objetivo do que no conteúdo. Independentemente dos mecanismos retóricos de que o historiador disponha, os objetivos de seu ofício vedam-lhe inventar ou excluir algo que afete suas conclusões. Ao se definir historiador e história a seu ofício, ele opta por que ela seja julgada pela precisão, consistência interna e congruência com os registros remanescentes. Fim de citação. A pergunta é: ao interrogar os documentos históricos com a finalidade de reconstituir o passado e, ao mesmo tempo, lidar com a ausência de fontes, o historiador pode ou não pode ficcionalizar a história oficial? Como isso ocorre? Poderia citar alguns exemplos? Bom, é uma pergunta polêmica, né? Não, mas a resposta é fácil. Não pode, é claro que não pode. Agora, isso não quer dizer que a ficção não esteja ali dentro. Vamos por partes. Quando você mexe com a documentação, o historiador tem uma formação dedicada a isso. Logo nos primeiros semestres dos cursos de graduação em História, a gente estuda em metodologia da história, como indagar os documentos, que tipo de tratamento deve ser dado a todo tipo de fonte oral, fonte escrita, etc, etc, etc. E é lógico que esse rigor na maneira de mexer com as fontes, esse rigor metodológico, ele é essencial. Caso contrário, o desvio vai ser muito grande. Caso contrário, o resultado da pesquisa não é confiável. E o historiador, em tese, não pode ficcionalizar nada. Ele tem que se ater àquilo que ele encontrou na documentação e reconhecer que não encontrou outras coisas, interpretando, inclusive, o que significa certo silêncio, o que significam certos silêncios, o que significam certos vazios, ou simplesmente indicando o fato de que tem documentos que não sobreviveram, ou tem documentos que sequer foram produzidos. A gente adoraria que eles existissem,
mas eles não existem. Se um dia aparecerem, melhor. Agora, a questão é que a história não é apenas a pesquisa, não é só o trato com o documento, não é só o tipo de levantamento que se faça. A história, ela se traduz depois num texto, num tipo de narração, numa forma textual por meio da qual o pesquisador vai organizar aquelas ideias e vai organizar aquelas análises que ele fez, desenvolver interpretações e oferecer a seus leitores futuros uma visão conjugada, uma visão integralizada de uma certa experiência histórica, enfim, da trajetória de uma pessoa, de um grupo, etc. E na hora que você escreve, na hora que você narra, quando você já fez toda a sua pesquisa e vai escrever o seu texto, você tem que preencher, nem que seja por meio de recursos retóricos, aquelas brechas que a pesquisa não conseguiu ocupar. Então, você tem lá todos os dados, mas como é que você seleciona? Como é que você encadeia? Que tipo de organização você faz daqueles dados no texto? O que vem antes e o que vem depois? Como uma coisa é colocada no texto mais próxima da outra e mais distante de uma terceira? Ou seja, todo esse trabalho de montagem do texto, todo esse trabalho de narrar a história, que é também função do historiador, que é o ofício historiográfico, também é uma parte importante do ofício historiográfico, todo esse trabalho de narrar a história depende de exercícios textuais. E com muita frequência, a bem da verdade, quase o tempo todo, nós, falando como historiador, né, nós recorremos a procedimentos que vêm da ficção. Seja para tornar o texto um pouco mais palatável, então eu vou acertar o ritmo do meu registro textual. Quando eu vou construir um personagem real, eu tenho as informações sobre aquele personagem que existiu numa época, eu tenho documentação sobre ele, umas coisas eu sei dele, outras coisas eu não sei, e eu vou ter que confessar o que eu sei e o que eu não sei, mas de qualquer maneira eu vou construir esse personagem e posso recorrer, e com frequência recorremos, a técnicas de construção de personagem tal e qual se usa na ficção. Quando eu vou colocar esse personagem em ação, esse personagem vai se desenvolver num espaço. Esse espaço precisa ser construído também. A ambientação também é um recurso. E nessa ambientação, eu vou lá pôr um elemento ou outro que chame a atenção do leitor e que ele, lógico, que eu trouxe da minha pesquisa, mas que funcione para dar um efeito de realidade. Para que ele perceba que aquilo de fato, e a ficção, sobretudo o romance, recorre a esse efeito de real com frequência. Então, a pergunta, eu dizia a você, a resposta é fácil, só que nem tanto, né? A resposta é fácil se for dada a seco. Não, o historiador não pode ficcionalizar a história. Mas o historiador, quando escreve, quando produz o seu relato historiográfico, ele recorre a práticas ficcionais. Inevitavelmente. Se ele tiver consciência disso, é melhor. Porque às vezes a pessoa faz isso sem saber o que está fazendo, e daí pode se embananar. Então, se ele tiver consciência de qual é o ferramental que ele está usando e como ele está puxando aquilo de um tipo de narrativa, que é a narrativa ficcional, para outro tipo de narrativa, que é a historiográfica, ele vai usar melhor. Interessante. E a próxima questão, ela também sintoniza com essa anterior, mas vem a parte intertextual, né? No seu livro, A Leitura e Seus Lugares, publicado pela editora Estação Liberdade, eu estou com ele aqui, eu gostei muito de ler, sabe, um livro assim, de ensaios sobre representação da realidade, sobre leitura, sobre escrita da história e da ficção, citando Hader White, Peter Burke, dentre outros autores. Você nos traz uma interessante análise, né, das obras desses autores. Você releu o ensaio do Harold Bloom, que é o Cânone Ocidental, que eu estou terminando de ler,
por incrível que pareça, e questiona algumas engrenagens da própria biblioteca estabelecida por alguns autores. Eu cito suas palavras: biblioteca real como memória, biblioteca imaginária como memória. Constroem-se referenciais, de leitura, guias coletivos ou individualizados, constituídos historicamente roteiros de uma história de leitura. Fim de citação. A pergunta é: quais são os graus de estilo e composição de linguagem que o historiador e o ficcionista lidam durante o uso da intertextualidade? O tema da biblioteca é um tema fascinante, né? Não só as bibliotecas reais, aquelas nas quais a gente vive, né? Bibliotecas pessoais, bibliotecas públicas, bibliotecas coletivas, etc., né? Como essa que está atrás de você, como a que está atrás de mim, mas também as bibliotecas imaginárias, ou seja, aquilo que, de alguma maneira, foi formando o repertório de cada um de nós e que nós acionamos aqui e ali, com consciência ou não, mas para responder tanto aos dilemas intelectuais quanto às circunstâncias cotidianas, né? Então, o tema da biblioteca é fascinante porque se conjuga com muitos outros. Nos traz a memória de bibliotecas ancestrais, né? Aquele livro maravilhoso do Luciano Canfora, A Biblioteca Desaparecida. Né? Eu quero ler, eu estou atrás desse livro, quero ler. A edição brasileira é muito antiga desse livro, né? Deve ter uns 20 e poucos anos, né? 30 anos, talvez, não sei. Só deve ser encontrado em sebo hoje em dia. É um livro fascinante, mas tem vários estudos do Luciano Canfora sobre o tema que a gente encontra, inclusive pela rede. Ele não sei se ele ainda está vivo, mas se não tiver, se estiver, é um pesquisador extraordinário. Até você citou o Bloom, né, Harold Bloom, até essa discussão sobre cânone, né, com todas as variações que essa discussão comporta, e que, no fundo, é uma discussão muito atual. Os cânones, originalmente, eles eram aquelas listas de livros que eram de leitura obrigatória nos cursos universitários norte-americanos. Mas, é claro, e o João Alexandre Barbosa, teórico, professor do Departamento de Teoria Literária aqui da USP, já falecido, um sujeito extraordinário, um pesquisador brilhante, ele tem um livrinho que se chama Biblioteca Imaginária, publicado pela editora Atelier. Desculpe. Em que ele sonda essas variações do cânone. O cânone como a lista de leituras que as pessoas, às vezes, acreditam que devem fazer, né, quando supõem que haja uma cultura erudita e devem cumprir, devem ticar lá determinadas obras para poder se sentir pertencentes a esse universo de uma cultura erudita, até o que para nós no cotidiano é o cânone mais próximo, mais concreto, as listas de leituras obrigatórias de vestibulares. Né? E para você ver como esse tema é atual, aqui em São Paulo houve uma polêmica muito grande, ano retrasado, ou ano passado, não lembro bem, quando a Fundação para o Vestibular da USP, a FUVEST, alertou, avisou, divulgou, na verdade, nem alertou, divulgou que a partir do vestibular de 2026, que ia ser justamente o que vai acontecer agora no fim do ano, né? Então, a garotada está estudando para esse vestibular aqui. Só haveria livros de mulheres na lista de leituras obrigatórias. Daí deu chabu. Sim. Um monte de gente que não tem a menor ideia do que seja um vestibular, foi palpitar, que absurdo, não vão mais, os estudantes não vão mais ter que ler Machado de Assis, não vão ter que ler Graciliano, Guimarães, Euclides, etc. Claro, a ignorância prevalecia, porque é lógico que a lista de livros não determina todas as questões de uma prova de vestibular, de nenhum vestibular, né? Então, Machado, Alencar, o Diabo continuam sendo lidos, graças a Deus, mas o que se propunha ali era, vamos repensar o cânone. Sim. Vamos repensar o cânone.
Uns anos atrás, a Unicamp já tinha feito isso no seu vestibular, ao colocar na lista de leituras obrigatórias letras de músicas, Sim. por exemplo. Né? Então, é muito interessante essa discussão, porque essa discussão mostra que aquilo que, às vezes, no senso comum se supõe, ou seja, que haja determinadas leituras que todos têm que fazer, é uma bobagem. Que, na verdade, a cada tempo, as leituras de referência são outras. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mudam-se as leituras. Né? Então, ao contrário da noção cristalizada e arcaica de que cânone seja algo fixo e estático, é o oposto. É algo que está em constante mudança, em constante transformação. Por isso é importante a Unicamp pôr letra de música na sua lista de leituras obrigatórias, por isso é importante a FUVEST fazer uma lista de leituras obrigatórias só com mulheres, tem uma dimensão política, é óbvio, porque mostra essa circulação, essa mutabilidade do cânone. Tanto historiadores, eu dei toda essa volta, não porque você começou falando de cânone, mas eu dei toda essa volta, historiadores como ficcionistas, eles trabalham a partir de trabalhos alheios. Sim. Todo mundo que escreve é porque antes leu. O Borges falava assim, eu me orgulho dos livros que escrevi, mas me orgulho muito mais dos livros que li, né? Porque tudo está ali. E ele continuava, ele dizia assim, eu não faço nada de original, eu sou um compilador, eu sou um amanuense do engenho alheio, eu só articulo as coisas que eu leio. E, em grande medida, é o que todos fazemos. O que não tira a possibilidade de ser original. É original a combinação, é original a montagem, é original essa é uma terminologia também que o Didi Berman usa muito, né? É original a desmontagem que nós fazemos do texto e a maneira como nós recombinamos. Né? É como se o nosso repertório, seja historiográfico, seja ficcional, ele fosse um caleidoscópio. Os cristais estão ali dentro, mas conforme você gira o cilindro, eles se reacomodam, eles se recombinam e geram uma imagem diversa. Então, falar em intertextualidade, falar em procedimentos de referenciação no texto historiográfico ou no texto ficcional, é falar de uma espécie de procedimento básico, sem o qual não haveria historiografia, sem o qual não haveria literatura. Agora, é claro que a maneira como você opera isso na hora que você escreve é diferente. Um texto historiográfico acadêmico, você vai ficar citando. Uhum. O texto ficcional, você não vai por ali, quando você usa uma imagem, põe na boca de um personagem a fala, põe na boca de um personagem um trecho que já foi escrito pelo Graciliano Ramos, você não vai puxar uma manual de rodapé, porque o leitor vai falar, que diabo é isso? Né? Mas o procedimento intertextual, ele está ali ininterruptamente. E você veja só, Cristiano, voltando a uma questão anterior, de como o historiador pode se apropriar de recursos da ficção no seu trabalho, na sua narrativa. Uhum. Na ficção, é muito comum a variação do enunciador, a variação da voz. Sim. Seja quando você faz diálogos, seja quando você usa o indireto livre, enfim. Na historiografia, em tese, quem está falando ali é o autor. Eu acho que a gente deve tomar um certo cuidado, a gente acredita de fato nisso, mas, de qualquer maneira, o narrador também se constrói como... O autor também se constrói como narrador no texto. Então, é outra coisa. Mas, de qualquer maneira, quando você cita, o que você está fazendo? Quando você abre na sua tese, fulano falou isso, 2 pontos, bom, você está dando voz a alguém. Essa variação da enunciação, essa flutuação entre enunciadores, ela é uma prática ficcional regular, inevitável, necessária, e ela aparece no texto historiográfico de uma outra maneira, de uma outra forma. Né? E aí também, daí a gente mistura as duas coisas, aí também você está fazendo um jogo intertextual. Excelente, Júlio. E falando sobre Borges, que é o tema da próxima questão, que é um autor que você estuda bastante já há muito tempo,
no qual também eu tenho prazer em falar que eu gosto muito, né? Eu gosto bastante de Borges. Recentemente estive em Buenos Aires, quase comprei lá os livros, quase toda a coleção, mas infelizmente não cabia na bagagem, né? Então, sempre tem um limite quando você viaja para aquelas empresas low cost, né? Infelizmente. E no capítulo Borges, né, um leitor à luz da história, está no seu livro, né, no seu livro Leitura e Seus Lugares, já foi citado aqui, você investiga como ocorreu o movimento rotulado, né, por um autor que era irrealista, né, no caso, que se torna histórico, né, ao longo da sua maturidade. Irrealista por quê? Porque ele adicionava, né, elementos fantásticos, né, surreais, enfim, né? Mas ele vai ganhando essa historicidade, né? Os críticos afirmavam, né, que Borges ele estava alheio à política e à sociedade durante a elaboração de alguns dos seus textos, né? E gostaria de ouvir como a obra de Borges ela é atravessada pela imaginação e posteriormente pela história. Eu acho que, na verdade, as coisas vêm junto. A crítica é que produziu, principalmente a partir da década de... A crítica em torno de Borges, né, a fortuna crítica borgiana, que produziu, sobretudo a partir da década de 50, a ideia de um Borges fora do mundo. Um Borges que viajava por geografias imaginárias, que circulava em meio a animais fabulosos, etc., e que não tinha nenhum tipo de interesse por qualquer assunto de ordem histórica. Ou, quando ele tratava a história de maneira a transformá-la, traduzi-la em fábula. Isso foi marcado, essa perspectiva crítica foi marcada, sobretudo a partir de 56, eu posso estar errando por 1 ou 2 anos, o ano de publicação do livro, mas 56, 57, quando Ana Maria Barrenechea, uma importantíssima crítica literária argentina, publicou um livro chamado A Expressão da Irrealidade na obra de Borges. E no decorrer dos anos 60 e princípio dos anos 70, acho que o próprio Borges colaborou bastante para a difusão dessa imagem. Ele não gostava de tratar de nenhum assunto que não fosse a literatura. Quando lhe perguntavam sobre temas políticos, etc., ele dava as respostas mais estapafúrdias que lhe ocorresse. Muitas vezes traduziu isso em opiniões políticas bastante controversas, conservadoras, né, reacionárias, etc., e o que reforçou essa imagem do escritor brilhante, mas um escritor totalmente alienado do mundo. No entanto, se nós formos olhar desde antes e para depois disso, desde o início das publicações em livro, em revistas também, mas em livro, em Borges, na década de 1920, até os últimos textos que ele escreveu no início da década de 80, antes de morrer, a gente percebe que a história é sempre, para usar um termo joyciano, é sempre um desconforto. A história é sempre um desconforto. É claro que ele a recria muitas vezes, de maneira épica, quando ele fala dos antepassados que lutaram nas guerras civis argentinas, no processo de formação e consolidação nacional, etc. Mas tanto os temas históricos quanto os temas políticos mais latentes, mais presentes, estão presentes ali. E foi justamente isso, essa percepção, que fez com que houvesse uma guinada, uma virada crítica a partir de meados da década de 70, final da década de 70, começo da década de 80. Daí vários estudiosos, a Silvia Molloy, a argentina Silvia Molloy, o brasileiro Davi Arrigucci Júnior tem um trabalho pioneiro nesse sentido. O Piglia escreveu sobre isso, pequenos ensaios nos anos 70. Depois, um importantíssimo, na minha opinião, o maior estudioso de Borges vivo que nós temos, que é o Daniel Balderston, norte-americano da Universidade de Pittsburgh, a Beatriz Sarlo, evidentemente, que tem um livro maravilhoso de 93, Borges em Las Orillas, né, nas margens, nas bordas. Foi traduzido aqui no Brasil como periferia, mas enfim.
Mas esses críticos começaram a perceber. Há uma francesa também, daí mais nova, da minha geração, que é Nick Louis, franco-argentina, que também fez trabalhos importantíssimos, daí já nos anos 90. Ou seja, a partir do final dos anos 70 e se arrastando pelos anos 80, 90, e a rigor até hoje, a identificação da maneira, das estratégias por meio das quais Borges tratava a história. Então, não era dar as costas à história, não era dar as costas às questões políticas do presente, era buscar formas alusivas de lidar com elas, com essas questões, com esses temas, etc. Então, de que maneira essas estratégias aparecem, e você pode ler no texto borgiano. O Davi Arrighucci faz no ensaio do começo dos anos 80, um ensaio muito conhecido, que foi originalmente publicado no boletim da Biblioteca Mário de Andrade, daqui de São Paulo, mas depois foi reunido no volume de ensaios dele, chamado Enigma e Comentário. O ensaio se chama Da Fama e da Infâmia, Borges no contexto literário hispano-americano. O que ele faz? Ele pega um conto do Borges, que é a biografia de Tadeu Isidoro Cruz, e ele vai esmiuçando ali a maneira como a história aparece, de maneira simulada, de maneira enviesada, tortuosa, mas aparece. Sim. Há uma discussão ali sobre história. E creio que hoje essa visão crítica está totalmente consolidada. O movimento de... Inclusive citei, esse ano ou no começo do ano que vem, deve sair um livro do Davi Arrighucci só sobre Borges, com 8 ensaios sobre Borges, em que ele consolida essas perspectivas. O que se faz hoje na ponta, digamos assim, dos estudos borgianos, só vem reforçar isso. Há um grupo da Universidade de Mar del Plata, na Argentina, associado a um grupo da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, liderado justamente nos Estados Unidos pelo Daniel Balderston, e em Mar del Plata pela Mariela Blanco, que estuda hoje os manuscritos borgianos, faz um trabalho de crítica genética, os manuscritos borgianos, e acabaram de publicar um volume extraordinário dos cursos e das conferências que Borges dava entre os anos, sobretudo no período do peronismo, ou seja, 46, 55, mas se prolongando um pouco para depois em alguns casos. E daí você percebe que nesses cursos ele vivia disso, né? As pessoas acham que Borges era rico, não era, Borges precisava trabalhar para ver. Sim. E ele perdeu o emprego na biblioteca na época do peronismo, ele dava curso, ele dava 100 e tantas conferências por ano, era uma coisa impressionante, sobre todo tipo de assunto, em vários lugares, e ele tinha um método muito peculiar de preparar essas conferências, né? Ele escrevia, punha as referências bibliográficas assim na margem esquerda. Desculpe. Fazia alternativas, tal. E o que esse grupo de pesquisadores dos manuscritos, dos cursos e das conferências do Borges notou é que muitas das coisas que aparecem nessas aulas que ele dava, nessas palestras que ele dava, ele usa depois na ficção. Isso é fascinante, porque às vezes tem referências muito concretas a episódios que estavam acontecendo que aparecem dissimulados na ficção. Então, acho que hoje essa perspectiva... É claro que a imagem do Borges fora do mundo, tal, isso... A própria figura dele, né, que evoca um pouco um Aedo ancestral, né, o poeta cego, memorioso, etc., contribui para essa ideia da alienação borgiana, mas não tinha nada de alienado, pelo contrário. Interessante. E agora a nossa penúltima questão aqui, já estamos daqui a pouquinho, vamos passar um pouquinho, mas não tem problema, passar uns 5 minutinhos. Um dos temas atuais da sua pesquisa científica no campo das letras envolve a investigação dos registros históricos estabelecidos nos 3 volumes dos diários de Emílio Renzi, que é do autor argentino Ricardo Piglia, e a construção da persona do narrador, em suas imbricações com as figuras do personagem. Essas informações
está lá na sua plataforma Lattes, né? Do Emílio Renz e do autor Ricardo Piglia. A pergunta é, você poderia explicar melhor como essa pesquisa está sendo realizada e quais as contribuições que podem ser deixadas? Bom, tem muita gente hoje trabalhando a partir dos diários que o Piglia deixou, trabalhando por muitos caminhos diferentes, e acho que o que esses trabalhos podem deixar ele amplia, do ponto de vista teórico conceitual, a reflexão sobre a diarística, o gênero diarístico, de uma forma geral, uma das modalidades da escrita de si, e acho que, sobretudo, no âmbito dos estudos pilianos, permite uma compreensão diferente e muito mais profunda da obra crítica e da obra ficcional de Piglia. Bom, resumindo bastante, porque isso dá muito pano para manga, Ricardo Piglia, argentino, escritor argentino, ele, durante quase toda a sua vida, desde o fim da adolescência, quase até a morte, ele escreveu cadernos, escreveu diários pessoais, cadernos. Sim, sim. Esses cadernos ele foi acumulando, alguns se perderam, mas restaram cerca de 100. Tem toda uma mitologia que seriam 327, porque foi feito um documentário falando 327 cadernos, mas não são. São cerca de 100 cadernos que restaram e que estão lá no fundo Firestone da Universidade de Princeton, onde Piglia deu aula durante muitos anos. Daí, ele se aposentou em Princeton em 2011, 2012, se preparou para voltar para a Argentina. Ele já havia muitas vezes falado desses seus cadernos e da vontade de organizá-los para publicar. E ele começou essa organização dos cadernos e publicou 3 volumes, 2015, 2016, 2017, são 3 volumes dos diários de Emílio Renzi, é assim que se chamam. Agora, o que está nesses... O processo de preparação foi muito difícil, porque ele foi diagnosticado com uma doença muito grave, degenerativa. No final, ele já não conseguia mais escrever, nada do tipo. Mas, enfim, ele produziu os 3 volumes antes de morrer. O que acontece é que, por que o diário de Ricardo Piglia se chama Diário de Emílio Renzi? Renzi é uma figura que sempre esteve presente ao lado de Piglia, digamos assim. O próprio nome de Piglia é Ricardo Emílio Piglia Renzi. Então, Emílio Renzi está ali dentro. Mas, de qualquer maneira, ele usou esse nome como pseudônimo, às vezes. Ele usou como personagem, nos 5 romances do Piglia. Respiração artificial, se não me falha a memória, também está lá, né? E sim, nos 5 romances, o Emílio Renzi é um personagem. Ele assinou artigos de crítica nos anos 60 com o nome de Emílio Renzi. Há quem use o termo alter ego, mas, enfim, Emílio Renzi é uma espécie de figura que está ao lado de Piglia, que o percorre, que penetra nele, que se mistura com ele, que se diferencia dele, etc. E nos diários, a estratégia de colocar em terceira pessoa é extraordinária, porque lá dentro do texto você tem partes escritas em primeira pessoa e você tem partes escritas em terceira pessoa. Esses 3 volumes são diferentes entre si, só o segundo é puro diário, é pura anotação dia a dia, referido por data, tal coisa. No volume 1 e no volume 3, você tem, misturado com as anotações do dia a dia, você tem textos de ficção, você tem esboços de ideias, etc. Então, é um material misturado, é um material híbrido, né? E há muitas discussões em torno dos diários do Piglia, porque ele reescreveu, ele selecionou. Né? Então, o que nós temos nesses 3 volumes não são os cadernos. Alguma semelhança guardam com eles, mas é outra coisa. Ele certamente reinventou passagens, ele escreveu novos trechos. Né? Então, há muita coisa a ser estudada, que pode ser pesquisada nos diários de Renzi / Piglia, entre outras coisas, o tema da autoria duplicada. Então,
tem muito pano para manga aí, para pensar os diários de Renzi. Eu creio que certamente muitas contribuições virão, pelo jeito. E agora nós estamos chegando aos momentos finais aqui da nossa conversa. Júlio, eu gostaria de perguntar a você sobre algum tema que não foi tratado aqui na live. Você poderia comentar, né, sobre, nós nos bastidores nós falamos sobre isso, sobre o seu novo livro, que é sobre literatura e história, como a ficção constrói a experiência, publicado pela Companhia das Letras. Eu gostaria também de agradecer à Companhia das Letras pelo envio do livro, deve estar chegando na minha residência daqui a alguns dias. Nós vamos deixar também o link de compras posteriormente na descrição do vídeo. Então, fica à vontade para falar do livro, a gente encerra aqui a nossa conversa, muito interessante. É um conjunto de ensaios, né? Tem 2 ensaios teóricos, um no início e um no fim. O do início trata mais diretamente, mais frontalmente da relação ficção-história, fazendo um percurso bibliográfico, um balizamento com outras perspectivas, etc. E o último o último ensaio teórico, o último ensaio, que também é teórico, ele parte dos diários do Piglia, justamente os diários do Piglia, para sugerir a ideia de que diário, que é uma ideia barthesiana, do Roland Barthes, de que um diário possa ser semelhante a um álbum, que você vai montando, vai compondo, etc. Entre esses 2 ensaios teóricos, eu não me lembro exatamente quantos, acho que são 12 no total, alguma coisa assim, 4, 8, 12, exatamente. No meio deles tem essa aqui, a capinha, uma capinha maravilhosa, que a Companhia das Letras montou. A capa é do Celso Longo e do Daniel Trench. E nesses 12 ensaios, daí eu vou abordando textos diferentes, autores diferentes, mas sempre, claro, preocupado com a questão da relação ficção-história. Então tem Juan Carlos Onetti, tem Borges, tem Piglia, tem Sousa Andrade, né, um importantíssimo poeta maranhense, tem José Martí, enfim, vou circulando por diversos autores. E o subtítulo do livro que você citou, né, o livro se chama sobre literatura histórica, quer dizer, é direto, mas o subtítulo, Como a Ficção Constrói a História, isso, na verdade, é uma paráfrase de uma frase do Ricardo Piglia mesmo, né? Que diz assim, em determinado momento, isso sai dos diários, assim, nunca me preocupou que a literatura me afastasse da experiência, a literatura constrói a experiência. E é basicamente essa ideia que me toca tanto, a de que, afinal de contas, ao ficcionalizar, nós estamos inventando a experiência, e essa experiência é uma experiência diversa da real, mas é uma experiência que dialoga com a experiência real. Muito obrigado, professor Júlio Pimentel. Encerramos aqui a nossa conversa de hoje, História e Ficção, Diálogos. Podemos conversar um pouquinho nos bastidores, mas já estamos chegando aqui 8h04 da noite. As questões são direcionadas, posteriormente serão respondidas, porque entrará uma versão editada do conteúdo, com a vinheta do canal, as legendas, tudo certinho. Agradeço por ter aceitado o convite e deixa eu só encerrar aqui. Eu agradeço também a você e a todos. Antes que encerre, agradeço a todo mundo. Muito obrigado.